Ilhas de Chefina ou Ilhas Chefina são 3 pequenas ilhas estuarinas, Chefina Grande, Chefina Pequena e Chefina do Meio, situadas da foz do rio Incomate até ao noroeste da Baía de Maputo. A Chefina Grande, com cerca de 6,2 km² de área, está localizada a nordeste da cidade de Maputo, a cerca de 5 km da praia da Costa do Sol e integrada na unidade administrativa da capital moçambicana. As ilhas constituem afloramentos de uma extensa zona sedimentar protegida da erosão direta da ondulação do Oceano Índico por um longo cordão dunar situado imediatamente a leste das ilhas. As ilhas Chefinas, apesar da sua pequena área, apresentam um elevado potencial florístico com um coberto vegetal. Das espécies florísticas encontradas, constatou-se que os arbustos possuem uma altura que varia de 0,2 metros a 2,5 metros, enquanto que as árvores variam de 5 metros a 8 metros de altura, sendo os arbustos a categoria com maior frequência de ocorrência. A ilha sofre de erosão costeira, a qual tem vindo a diminuir a área da ilha e a destruir as estruturas existentes. Outro sério problema ambiental é a redução do número de espécies vegetais presentes e a invasão dos mangais degradados por espécies exóticas. A ilha de Chefina é conhecida por ali terem sido encarcerados vários nacionalistas moçambicanos e anteriormente como lugar de prisão e desterro. Numa bela manhã de terça-feira, a equipe do Clube da Cultura, em coordenação com a Direção de Serviço Municipal da Cultura a nível da cidade de Maputo, arregaçou as mangas para mais uma viagem em busca de mais culturas que identificam o nosso país. A nossa partida rumo às Ilhas Chefinas estava agendada para as 7 horas da manhã e tínhamos como ponto de partida a praia de Costa do Sol, concretamente o bairro dos Pescadores. Alô, muito bom dia. São sensivelmente 7 horas da manhã e nos encontramos aqui na cidade de Maputo, concretamente na praia de Costa do Sol, no bairro dos Pescadores, com a equipe do Clube da Cultura. Estamos aqui para fazer uma pequena viagem rumo às diversas culturas que existem a nível da nossa cidade de Maputo. E para tal, nós vamos ter que subir este barco aqui, que vai nos levar até ao nosso destino, que é Ilhas Chefinas, ali. E o dono deste barco vai nos contar um bocadinho daquilo que é a história dele neste mar, nestas travessias, quantas viagens é que ele tem feito por dia, por mês, as pessoas quando atravessam, o que é que vão procurar lá do outro lado. Vou pedir aqui ao Sr. Lulu para que pessoalmente se apresente e nos conte exatamente o que é que tem feito em termos de turismo, cultura, aqui a nível da nossa cidade, nesta praia do Costa do Sol. Bom dia, eu chamo Lulu. Eu faço transporte de Costa do Sol a Chefina, que é de Chefina, para transportar moradores de lá da ilha. Muito bem, e o que é que os moradores vêm cá fazer quando atravessam para este lado de cá? Sim, eles vêm, tiram o pescado que eles apanham lá da ilha para virem revender aqui, para poder comprar o mantimento aqui para a ilha, porque na ilha não tem loja. Muito bem, estas são as palavras do nosso portador do barco, que tem feito o seu trabalho dia a dia, transportando pessoas da ilha para aqui e daqui para a ilha, trazendo pescado e vindo aqui para obter outro tipo de produtos. Vamos agora conversar com o membro do Conselho Municipal a nível da Cultura, por forma que ele possa nos dizer o que é que nós vamos encontrar lá de uma forma bem resumida. E como é que tem sido a cultura e o turismo aqui a nível do distrito Camavota? Bom, de uma maneira resumida, se pode dizer que alguma ação está em curso. Nós temos promovido diversas competições. Por exemplo, agora estamos numa fase de preparação dos grupos para
o Festival Nacional da Cultura que se avizinha já em agosto na província de Maputo. E há muito trabalho que está sendo feito em conformidade com esta atividade grande. Muitíssimo obrigado por nos contemplarem nesta visita que se enquadra no turismo. Neste momento nós vamos levar o barco, vamos tomar o barco com destino às Ilhas Chifina. E é bem sabido que estas ilhas constituem o patrimônio cultural. É nestas ilhas onde temos uma vasta gama em termos históricos e prontos, por que não também referenciar a parte dos mariscos, uma vez que lá a Chifina é uma parte do bairro da Costa do Sol, é o quarteirão 28, então residem lá algumas pessoas que na sua maioria dedicam-se à pesca e acredito que quando chegarmos iremos gostar do ambiente. Muito bom dia mais uma vez, caro telespectador do Clube da Cultura. Em 10 minutos, sensivelmente 10 minutos, nós atravessamos dali, do bairro do Pescador, praia da Costa do Sol, até aqui, Ilha Chifina, neste barco. Neste barco, que entre diversas ondas íamos para cima e para baixo, mas uma viagem muito interessante, uma viagem cheia de adrenalina e graças a Deus já estamos aqui na Ilha de Chifina. Bora conhecer a ilha. Mas uma coisa muito interessante é que quando nós chegamos à ilha, tivemos que percorrer cerca de 10, 15 minutos até chegarmos a uma zona que chamam de sala de recepção de visitas. Receberam-nos naquela sala, veio uma boa parte da comunidade para nos receber, acompanhada do chefe do quarteirão, que é a estrutura daquela comunidade. E uma outra coisa muito interessante é que ali na Ilha de Chifina é quarteirão 28, portanto a Ilha Chifina faz parte do bairro dos Pescadores. Coisa interessante que nós não sabíamos. Você sabia que a Ilha Chifina é quarteirão 28? Não, mas agora com o Clube da Cultura você fica a saber. Pronto, fomos recebidos, fomos bem cumprimentados, desunguiliçamos tinzavas todos ali e depois o chefe de quarteirão, quando os meus colegas começaram a querer já captar as imagens, mandou todo mundo parar. Por quê? Por que mandou todo mundo parar? Simples, porque tem que se fazer uma cerimônia para informar aos defuntos que está lá uma visita, por forma que a nossa visita pudesse correr maravilhosamente. E lá fomos nós fazer a cerimônia. Na tela. Chegados a uma área de recepção aos visitantes das ilhas, toda a equipe foi recebida
com boas-vindas por uma das estruturas do bairro, ou seja, pelo chefe do quarteirão, o Sr. Arthur Citói, que salientou que, antes de mais, deve-se fazer uma cerimónia para informar aos defuntos que as duas equipes já lá se encontravam para uma visita. Tatu kama ukai ato singwa tite amchumitenji te fenjwala swekitelo wala phuzwala kudiwala. Ni tivisile masiku ndzhaku leswaku ku ni vayeni lava va julaka ku va vuya va visitara Aidla. Xisweswo hi va amukelile namuntlha. Vayeni lava buyaka lani a direção Dzaka Mavota, kuba distrito municipal ka Mavota. Se tani lani switivaka mina leni ni Licinio Maulela, técnico, portanto, a cultura lá no distrito lá. Se vai tisile va pfumba lava va amukeleke anga direção municipal da cultura na va navela ngopfu ku ta va ta vona Aidla mahanyela ya n'wina tanihi xihene. Agradecermos, né, a Gungu TV por nos acompanhar aqui na ilha de Chefina. O Conselho Municipal, no seu plano de desenvolvimento municipal, tem programado várias atividades de preservação e valorização do património cultural. E sendo a ilha de Chefina uma parte da cidade de Maputo, é nosso dever, como Direção de Serviço Municipal da Cultura, buscar fazer o levantamento de diferentes pontos de atração turístico-cultural. E nesta ilha, junto com as estruturas locais, iremos buscar aquilo que é o acervo que vai construir ou construir o património cultural. Então nós estamos felizes pela esta recepção calorosa por parte do chefe de quarteirão. Então podemos avançar. Muito bem. Depois da cerimônia, que não nos foi permitido captar as imagens desta cerimônia, mas foi uma cerimônia muito simples, que usou-se vinho, usou-se farinha de milho e uma bebida tradicional que acho que existe a nível de todo o nosso país, que é o tontonton. Usou-se estes elementos para invocar aqueles antepassados e para que eles pudessem saber que estas duas equipes estavam lá para visitar aquele local. Após isso, encontramos uma surpresa, a Vovó Maria. Sim, está lá a Vovó Maria. Ela diz que vive naquela ilha há sensivelmente 30 anos. Mas ela não é nativa da Chefina, não. Ela vem de Machixe, província de Inhambane. Mas está ali há 30 anos. E mais, a casa dela não está no quarteirão 28. No quarteirão 28, ela vive lá sozinha. A família dela vive do lado da cidade de Maputo, deste lado do outro quarteirão, com uma casa bem bonita, com os filhos e netos. Mas ela prefere viver daquele lado. Portanto, vamos ver a Vovó Maria. O que é que tem para nos contar? Após a realização da cerimônia em uma árvore específica para o efeito, conversamos com a Vovó Maria, que vive nas ilhas há sensivelmente 30 anos, oriunda de Machixe, província de Inhambane, que nos contou que gosta de viver na ilha sozinha e que a sua família vive na praia do Costa do Sol, ou seja, no bairro dos Pescadores. Olha, meu cucuta só banha na machamba, é matzonga para uma cucaia matar. Como vimos, este é um quartel. Um quartel usado no tempo colonial por soldados portugueses. Esta parte é a primeira parte que nós encontramos do quartel. E no mesmo lugar residiam os chefes, os comandantes,
se formos a reparar na peça, por eles serem chefes, os quartos eram suítes, ok? E na parte traseira encontramos uma piscina. Portanto, nos momentos livres, eles iam lá à piscina fazer os seus lazeres, comemorar, não sabemos nós o quê. Mas este primeiro edifício já é o quartel do tempo colonial e que nesta parte viviam os chefes, os comandantes de guerra, os soldados portugueses. Vamos ver. A massala constitui a fruta base da ilha, não deixando de lado a bento e a chimunhamunhana, que é bastante consumida pela comunidade em disputa com os pássaros. Após a equipe toda ter andado cerca de 3 a 4 quilômetros, encontramos um edifício que constituía uma parte do quartel construído na era colonial. Escalamos a ilha e chegamos aqui a um sítio muito interessante que tem uma obra bem antiga. Conforme podem visionar, podem ver esta obra, vamos aqui falar com o nosso guia e também com o chefe do quarteirão para procurar saber, afinal de contas, que espaço é este, o que é que se fazia aqui e em que tempos é que este espaço foi construído e para que servia. Lulu, podes nos contar um bocadinho da história deste lugar, porque pelo que estamos a perceber, numa primeira fase, depois de termos escalado esta terra toda, é o primeiro edifício visto, construído com pedra, cimento, bloco e por aí fora. Que espaço é este? O espaço aqui é uma parte do quartel, do colono. Era uma parte do quartel do colono. Portanto, era bem maior do que isto. Sim. Muito bem, então podemos perceber, isto aqui é um quartel. Este espaço é uma parte do quartel do tempo do colono, portanto, na era do colono. Vamos também saber do chefe do quarteirão quais eram as atividades que eram praticadas aqui. Pronto, sabemos que é um quartel, mas vamos procurar ouvir dele o que se fazia aqui. Chefe de quarteirão, gostaríamos de perceber mais ou menos como era um quartel, já nos disse o Lulu. Sabe mais ou menos qual era a missão dos militares aqui? Ainda eu costumo quartel é a colônia, tinha inglês, como é que é soja, a primeira entrada, como é que lá era mestre, chefe, como é que muito obrigado. Como podemos perceber, aqui era uma messe. Vamos agora entrar para conhecer melhor esta parte do quartel por dentro. Bora. A parte da piscina, onde que eles, no minuto de lazer, eles vinham estar aqui. Os chefes militares. Portanto, já naquela era colonial, já existiam piscinas para lazer. O português sempre, em todo o canto que eles passavam, queriam viver à vontade. Portanto, como podemos perceber, já nesta era colonial já existia uma piscina e esta piscina aqui era para o lazer dos chefes, dos comandantes colonialistas aqui em Moçambique, concretamente aqui na ilha de Chefina. Só pela visão vamos entender que é a cozinha. Temos aqui um exaustor bem grande, acredito eu que poderia ser um forno ali, em que assariam o pão e por aí fora. E este lado também a cozinha, acredito que era uma varanda da cozinha, não é? Que saía por aqui. Aqui acreditamos que o teto é que desabou. Sabes porquê, Lulu? Aqui o teto desabou quando eles saíram daqui. A comunidade tentaram querer aproveitar dos restos que tinham desabado daqui. Portanto, a comunidade é que destruiu este imóvel? Não. Isso aqui, quando foi abandonado, ele ficou a desabar. Não é a comunidade que destruiu, não.
Portanto, com o abandono, o espaço desabou, por falta de cuidados. Muito bem, existem outros compartimentos importantes que devemos conhecer? Aqui ainda é o início. É o início. Então, bora lá conhecer o resto. Eu acredito que já andamos cerca de 30 minutos ou 40 sem parar. E isto tudo faz parte do quartel até aqui. Vamos dar continuidade. Estamos aqui agora na Sentinela, prontos para pedir uma autorização para entrar. Vou pedir aqui ao meu colega Filimão para que possamos perceber muito bem o que está escrito aqui nesta área. O que está escrito aqui nesta área? Acredito eu. Viva o Comitê Central da... Bom, acreditamos que já não está nada escrito aqui. Viva o Comitê Executivo da... Acredito que não sei o que está escrito aqui. Viva o Presidente da República. Chefina. Finalmente estamos na entrada do quartel, acredito eu. Esta é a entrada do quartel. Se formos a reparar, temos aqui duas sentinelas, não é, que davam o suporte para guarnecer a entrada deste edifício, que era o quartel denominado Chefina na altura. Vamos conhecer o resto. Após cerca de 15 minutos de caminhada dentro do recinto do quartel, deparamos-nos com a área da lavandaria geral do quartel. Caro telespectador, andamos cerca de 15 a 20 minutos ainda dentro do recinto do quartel colonial, da era colonial. Atenção. Vamos agora de novo com o nosso guia procurar saber em que lugar do quartel é que nós estamos. Sim, agora estamos na área da lavandaria. Lavandaria do quartel. O que era este coisa? O dreno do quartel. O dreno? Sim, do quartel. O esgoto todo vinha para aqui? É para aqui, daqui para o mar. Muito bem. Portanto, esta era uma área de lavagem, era uma lavandaria concretamente. A lavandaria geral do quartel. Muito bem. Então vamos conhecer a outra parte, né? Aqui dentro. Okay. Muito bem. Vamos. Portanto, nós podemos ver aqui dentro deste recinto que o teto aqui foi destruído, não sabemos por que razão, e dá para perceber que a construção era de material com muita qualidade. Só desde o tempo da era colonial até hoje conseguimos perceber que existe a tijoleira, uma tijoleira que ainda está intacta, está aqui bonita, intacta. Portanto, isto é um edifício feito de material de qualidade. Que parte é esta do quartel, Lulu? Aqui onde estamos aqui, a parte da varanda de lavandaria. Sim. Podes nos mostrar os outros sítios? Que era a razão do stand-up, da lavandaria. Mas já como está a ver aqui, o teto já desabou o teto. Tá vendo? Que era a razão da lavandaria.
O quartel, para além de acomodar os oficiais portugueses, também continha 2 edifícios com celas que albergavam reclusos moçambicanos no tempo colonial. Muito bem, esta pequenina entrada aqui vai nos levar até as celas estas que albergavam na altura reclusos. Bora lá conhecer e ficar a saber como é que os reclusos naquele tempo ficavam aqui dentro destes edifícios. Portanto, temos 2 compartimentos, mas os 2 são iguais. Então vamos agora entrar neste para podermos perceber por dentro o que é como um pássaro que está a voar muito. Vamos embora, vamos embora. Agora estamos no comportamento das celas. Das celas? Sim. Então vamos entrar. Sim, sim. E é seguro nós entrarmos nesta altura? Sim, também está. Não tem nenhum animal? Não, nós vamos ter os residentes agora, que são morcegos. São os morcegos? Sim. Tudo bem. Então vamos lá ver lá dentro o que é que se passa. Sim, aqui vinha uma mesa. Era dos prisioneiros para o momento de refeições. Ok. E aproveitavam, faziam os banhos de sol? Sim, sim. Muito bem. Depois da refeição, tinha que ir cumprir. Muito bem, estamos aqui neste lugar, concretamente no meio da ilha em termos de largura. E deixamos agora para trás esta cadeia chafina, que vimos lá mais para trás as 2 sentinelas e entramos. Terminamos com esta parte da lavandaria e depois a seguir também fomos ver as celas. Bora lá, vamos continuar com a nossa viagem. Muito bem, Lulu, depois das celas, daquele lado de lá, que também já estávamos no meio da ilha em termos de largura, em que lugar é que nós estamos agora? Aqui estamos no refeitório. No refeitório da cadeia? Não da cadeia, do quartel. Do quartel. Sim. Então era aqui onde os soldados vinham passar as suas refeições? Sim, sim. Todo este edifício? Sim, sim, todo edifício. Muito bem, muito bem. Podes nos mostrar os compartimentos? Do outro lado do mar, bem de frente ao quartel-geral, a sensivelmente 100 metros, podemos verificar as fortalezas que no tempo colonial albergavam armamento tais como canhões e outros para a defesa de Lourenço Marques. Muito bem, escalamos aqui a ilha, chegamos ao outro lado da margem, conforme podem ver. Estivemos a escalar estes arbustos todos até conseguirmos chegar a este local, que é o outro lado da margem, que é o outro lado do mar. E qual é a surpresa? Chegamos aqui e encontramos diversos edifícios que já estão destruídos e que não só encontramos ali, daquele lado no canto ali, naquela zona, um canhão de guerra. É um canhão de guerra. Então vamos procurar saber aqui do Lulu, afinal de contas, o que aconteceu, por que estes edifícios estão destruídos, para que serviam estes canhões de guerra posicionados aqui neste lugar, Lulu? Podes nos contar esta história? Sim, esses edifícios já estão assim, porque a ilha está sofrendo de erosão. Erosão? Sim. A ilha já tinha mais... Todos os canhões estavam na terra. Assim estão a ver agora que os canhões já são viveiros de peixe. Esses canhões aqui são os canhões que defendiam a cidade de Maputo. Ok. Sim, esses canhões que era para abater os navios de insurgentes. Muito bem. Com que então estes edifícios todos que estão aqui no mar tinham canhões, armamento de guerra? Sim, aqui tinha canhões e tinha casas de armamentos.
de armamentos. E estas casas sempre ficaram aqui no mar ou estavam mais para trás? Falaste de erosão? Sim, estavam fora. Mais ou menos a quantos metros? Mais ou menos a quantos metros daqui? Quase da terra para o mar, de uns 100 metros. 100 metros. Sim. Então a erosão conseguiu puxar estes edifícios de 100 metros cá para dentro. Sim, sim. Muito bem. E vocês aqui na ilha têm se aproveitado de alguma coisa destes edifícios? Não. Agora podemos que aproveitar, porque como são viveiros de peixe, nós aproveitamos o próprio peixe. Ok. Muito bem, são estas as palavras aqui do nativo da Ilha Chefina. Eles aproveitam estes edifícios como viveiros para peixes. Portanto, estes edifícios estavam a uma distância de 100 metros e por causa da erosão, eles vieram até esta zona do mar. Então vamos ver, portanto, isto é um património histórico, né? É cultural. Acreditamos nós que você aí em casa, se quiser vir aqui à Ilha Chefina, não deixe de visitar estes lugares, não deixe de aprender muito mais sobre aquilo que é a nossa história daqui de Moçambique e não só esta particularmente do tempo colonial. Ainda no mar, na margem da praia, encontramos um edifício que se denominava Vala Comum, porque aos reclusos era-lhes retirado a vida e escoados pelo canal para o mar depois de serem triturados. Estamos aqui ainda no mar a ver este edifício, vamos chamar edifício, ou são restos de um edifício. Podes nos contar um bocadinho da história deste edifício, para que era, que foi construído, com que propósito? Sim, aqui era um dreno daqui do Quino, que vai executar o prisioneiro, depois tinha que ser lançado nessa vala para o mar. Portanto, os reclusos eram executados nas cadeias. Sim. E tinham uma guilhotina. Sim. Que moía, é isso? Sim. Para depois lançar no mar. Então vinham através deste canal? Era o dreno. O dreno dos cadáveres? Sim. E como é que se chamava esse dreno? Por exemplo, não era... Aqui era um dreno mesmo. Sim, um dreno. Então eram reclusos condenados à prisão perpétua? Sim. Muito bem. Então eram escoados, é isto que estamos aqui a perceber. Os reclusos eram retirados à vida nas cadeias e existia uma guilhotina que esmagava os cadáveres e, por fim, eram escoados através deste dreno diretamente para o mar. Para além das celas que se encontravam no quartel, existia também ao longo da margem de entre os arbustos uma cadeia subterrânea em que os reclusos, após a sua entrada, não havia mais volta, pois a sua vida era-lhes retirada e escoados seus restos mortais para o mar. Estamos aqui neste espaço que para entrarmos foi difícil, tivemos que entrar agachados. Que espaço é este? Sim, aqui é um espaço que é uma das cadeias subterrâneas. Uma cadeia subterrânea? Uma das cadeias subterrâneas. Uma das? São quantas que temos São aqui? São 2 cadeias. Ok, muito bem. E os reclusos eram colocados aqui também? Sim. Muito bem. Podemos ver, eles ficavam lá embaixo, isso era saudável, conseguiam sobreviver o tempo da pena? Eles, vai te meter aqui, era pena de morte. Aqui não entrava, não havia saída. Muito bem, então eles vinham para aqui para depois serem executados e passarem pela guilhotina e irem para aquele escoamento.
Portanto, este lugar é a continuação daquele escoamento que vimos ali dos reclusos após serem executados e triturados, posteriormente enviados para o mar. Estes são acontecimentos que marcaram o tempo colonial aqui no nosso país. A comunidade conta com 2 poços de água, dos quais apenas um está em uso desde 1992 e serve a toda a comunidade. No entanto, o segundo, construído em 2012, a água extraída do local não apresenta condições para consumo humano, isto porque quando a maré enche, por baixo da água doce encontra-se a água salgada. Desde Lembedzi? 1989. Relativamente ao comércio nas ilhas, não existem produtos diversificados para o comércio, tendo esta comunidade o seu pescado que é transportado para o bairro dos pescadores para ser comercializado e deste modo os mesmos obtêm produtos diferenciados para o seu sustento. Um ponto importante é que as 2 equipes, tanto do Conselho Municipal como da Gungu TV, constataram que o valor monetário não constitui a moeda única para a troca, pois os residentes destas ilhas praticam a troca de produtos por produtos.